Bum! Estudos para concurso. Sabe o quê? Para o IBGE sobre o conteúdo administrativo para o açaí. A frase de força de vontade. Eu passei no concurso do IBGE, foi muito bem, foi um dos melhores rankings. Tipo, foi o primeiro lugar, cara. O gabaritei, informática e administração. Daí, eu fui nomeado super rápido, melhorou muito a minha vida. O açaí é o agente administrativo, quer dizer, açaí, agente censitário, isso. Quando tem um AC no IBGE, é um agente censitário. Então, é um agente censitário de informática e administração. Esse cara, eu passei no concurso desse cara. Daí, agora eu vou estudar. Vamos falar aqui para ajudar. Os grupos com conhecimentos de administração geral e pública, grupos e equipes de trabalho. Primeiro, uma pergunta desse conceito que caiu no IBGE na FGV. O gerente do departamento de contabilidade de um órgão criou uma equipe de 6 funcionários com a incumbência de descobrir formas de reduzir o tempo necessário para a realização de alguns processos do departamento. A equipe irá se reunir durante algumas horas por semana, por 3 meses, para avaliar a situação e apresentar propostas para a redução dos prazos dos processos. Esse tipo de equipe é conhecida como, ou seja, você tem que saber nomes de tipos de equipe e nomes de tipos de grupos. Daí a diferença entre grupos e equipe, também tem aquela coisa de diferença em grupos de equipe, tipo, é uma coisa que os professores sempre ensinam básica, mas e quase nunca cai, né? Mas é assim, um grupo, um desses caras aqui tem um líder e um outro não tem líder. Isso que é básico mesmo do treco de grupos e equipes. Também pode se diferenciar por uma equipe tem um único propósito, um grupo não tem um único propósito. Ele pode ser amplo, sabe? Daí, né, vamos ver, esse tipo de equipe é conhecida como, o que, que eles estavam fazendo mesmo? Eles foram criados uma equipe com 6 funcionários, tá? Descobrir formas de reduzir o tempo necessário para realizar a ação de alguns processos, ou seja, eles queriam criar eficiência, certo? Daí a equipe irá se reunir durante algumas horas por semana. Era uma equipe de tipo de reunião, que se reúne por 3 meses para avaliar a situação e apresentar propostas. Uma equipe de propostas, eles querem eficiência e uma equipe de fazer propostas. Os prazos dos processos. Realizando os prazos dos processos. Ou seja, não parece que é uma coisa que eles fazem implementação, mas eles fazem grupo de. Eles fazem discussão. Daí aqui tem as opções de projetos, ou seja, isso aqui não é um projeto, eu acho que é um projeto, porque eles deram um co-gerente, dá um projeto para ele. Daí ele fez uma equipe de projetos. Os carinhas têm que ficar pensando em o quê? Para vários propostas. Isso são os projetos. Isso foi o que eu pensei na hora. Mas vamos ver as outras opções. Uma equipe de desempenho. Não tem nenhum termo, pelo menos não tem nada no enunciado. Quer dizer, talvez ela seja de desempenho, tipo super, um monte de caras profissionais e tudo, mas isso não tem essa informação no enunciado, então não posso assumir isso. Então está errado. A resolução de problemas. Quando tem um problema, isso não é, na verdade, um problema, porque ele só pediu para ficar mais eficiente, reduzir o tempo de trabalho. Isso não foi um problema, então não era uma resolução de problema. Daí tem a autogerenciada. Bom, tem o gerente, mas aqui é tipo a equipe está só se reunindo, não está dizendo que ela está sendo. Para mim, uma autogerenciação e uma equipe se reunindo é como se fosse autogerenciada, né? Então essa aqui me confunde, mas eu não vou assumir ela também. Daí tem a equipe multifuncional. A equipe multifuncional, usando o nome como base, eu pensaria que teria várias pessoas de várias pessoas de várias funções de um treco. Ou seja, esse aqui, a multifuncional, é quando ela é uma equipe criada para uma única coisa, tipo fazer o projeto que está falando aqui. Tipo, essa equipe do enunciado está falando que elas têm que criar ideias de projetos e apresentar ideias. Mas só isso. Mas na funcional eu acredito que seja para fazer, tipo, várias pessoas para focar em um só projeto, tipo, fazer só uma coisa. Então eu vou escolher o grupo de projetos. Daí a gente vê se acertou. 3 minutos para a pergunta, né?
E a resposta é: nós erramos todos. Não era projetos, não era multifuncional também. Quer dizer, eu nem queria tentar multifuncional. Era uma coisa de resolução de problemas. Ou seja, nesse enunciado aqui, de reduzir o tempo necessário de realização de trabalhos, isso era considerado como uma resolução de um problema. Não era um trabalho de equipe para melhorar a eficiência do serviço. Né? Daí, lendo o conteúdo, lendo o conteúdo de comentários, existe uma separação aqui, uma conclusão do que é uma equipe multifuncional, uma equipe de resolução de problemas e uma equipe de trabalhos autogerenciados. E uma equipe de elevado desempenho. E uma equipe de projetos. Bonitinho. Vamos ver, o do mais pequeno, de texto mais pequeno até o texto maior. Primeiro, equipes de projetos. Elas são equipes multifuncionais, ou seja, o que eu tinha escolhido. São equipes multifuncionais criadas para o gerenciamento de um conjunto de atividades estruturadas de forma temporária para a produção de um resultado exclusivo e único projeto. Ou seja, eu errei porque eu assumi que uma equipe de projetos é uma equipe que cria projetos, não que implementa eles. Mas não. É ao contrário disso. Ao invés de criar projetos, a equipe de projetos faz vários projetos ao mesmo tempo. Não cria, ela faz vários projetos ao mesmo tempo com um único objetivo. Faz várias tarefas ao mesmo tempo para terminar um único projeto. Daí, as equipes de elevado desempenho. As equipes de elevado desempenho possuem membros profundamente comprometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos outros. Possuem resultados muito além das expectativas, instalando equipes de elevado desempenho. Daí, quando fazem isso, né, voltando aqui para a definição, primeiro, no desempenho, os membros têm super comprometimento, ou seja, força de vontade, todas as coisinhas do bom funcionário, certo? Depois disso, eles possuem resultados muito além das expectativas, instalando equipes de elevado desempenho. Na verdade, eu não entendi, porque só tem a única coisa que está falando aqui é que eles são extremamente comprometidos. Estranho, né? Bom, daí ele fala aqui. Aumento o que acontece de uma equipe de alto desempenho? Tudo que melhora, fala um monte de coisa boa. Tipo, aumento de produtividade, isso é óbvio que acontece quando tem muito comprometimento. Melhora de qualidade, isso também é óbvio que acontece com muito comprometimento. Melhor de qualidade de vida profissional dos funcionários, isso muitas vezes acontece, mas também é possível que não aconteça. Redução de nível de rotatividade pessoal e absenteísmo, né? Com isso sempre, com certeza, acontece com um bom de comprometimento. As pessoas gostam do seu trabalho e querem trabalhar. E o que elas trabalham, elas acreditam que tem valor, né? Redução de nível de conflito. Esse aqui também eu acho que considero, né? Pessoas felizes são pessoas que não brigam. Aumento de inovação. Esse aqui eu não diria que seria um resultado de comprometimento. E aumento de flexibilidade. Esse aqui talvez, se o carinha é feliz, ele é mais flexível, né? E a intenção de economia de custos de ordem de 30% a 70%. Esse aqui faz sentido se você pensa no primeiro ponto, né? O aumento de produtividade. O que condiz isso? Significa que com menos tempo eles produzem mais coisas, entende? Com menos tempo produzir mais coisas significa diminuição de custos. Por quê? Porque vai custar mais tempo, menos tempo para produzir mais, né? Ou seja, é muito estranho essa equipe de alto desempenho, porque eles só falam de usando uma pessoa, ele coloca esse nome para só quando tem uma pessoa com alto comprometimento. E o alto comprometimento é muito fácil. Mentira, não é muito fácil. Agora, a próxima equipe de resolução de problemas. Equipes de resolução de problemas geralmente são compostas por 5 ou 2 funcionários do mesmo departamento que se unem em alguns momentos para discussão de formas para melhorar a qualidade e eficiência do ambiente de trabalho. No entanto, raramente essas equipes têm autoridade para implementar da forma autônoma suas sugestões. Note a redução do tempo necessário para a realização de alguns processos de departamento é o problema a ser enfrentado. O problema a ser enfrentado? Entendi. Só para confirmar, esse aqui era o carinha que ia fazer o que eu estava pensando. No enunciado, eles consideraram que
descobrir formas de reduzir o tempo. E eu achei que isso, na verdade, seria um tipo de eficiência, um tipo de projeto para melhorar a eficiência do serviço, né? Então, se eu pensasse que considerasse isso aqui e soubesse mais sobre a resposta de... Se eu tivesse considerado que uma equipe de resolução de problemas é uma coisa que quer eficiência, e talvez eu tivesse acertado. Mas eu só considerei problemas como problemas mesmo. Eu não pensei que nas coisas que tem a ver com problemas, as soluções dos problemas. Uma equipe é feita para resolução de problemas, certo? E como é que se resolve problemas? Com soluções tipo eficiência, que está falando aqui, né? Qualidade, melhor de qualidade e melhor do ambiente de trabalho. Para implementar, equipes têm autoridade para implementar de forma autônoma as suas sugestões. Também falou, né, que eles têm o mesmo mais autonomia, né? As equipes multifuncionais. Ainda segundo o autor, representam de forma eficaz de permitir que pessoas de diferentes áreas de trabalho, de organização, perdi. Equipes multifuncionais. Ainda segundo o mesmo autor, representa uma forma eficaz de permitir que pessoas de diferentes áreas de uma organização ou até de diferentes organizações possam trocar informações, desenvolver novas ideias, solucionar problemas, bem como coordenar projetos complexos. Evidentemente, não é fácil administrar essas equipes. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, enquanto as pessoas aprendem a lidar com a diversidade e complexidade, costumam ser muito trabalhosos e demorados. Demora algum tempo até que se desenvolva a confiança e o espírito de equipe, especialmente entre pessoas de diferentes históricos, experiências e perspectivas. Ou seja, uma equipe multifuncional é quando tem muitas pessoas de diferentes lugares. Sacou? Permitir pessoas de áreas ter diferentes áreas de uma organização. Não quer dizer, ou seja, a multifuncional não quer dizer que é uma pessoa que era o que eu tinha assumido, que eram várias pessoas com várias especializações. Quer dizer, são várias pessoas com várias especializações. Mas o segredo, a verdade separadora delas nesse contexto de equipes, é que elas são de vários setores. Por exemplo, pode uma equipe, um carinha do setor administrativo ser formado em tecnologia de informação, né? Porque o cara vai usar várias coisas do computador, programas e tecos. E o cara da tecnologia da informação ser formado em administração, mas também ter se formado em outras coisas, certo? E assim por diante, ou seja, meio que setores normalmente vai ter pessoas de várias meio aleatórias, é possível que elas tenham aleatórias as formações delas, né? E era isso que eu estava sumindo. Não importava, para mim não importava o setor, mas importava a formação das pessoas. Mas no caso aqui, a verdade é que os multifuncionais são, o que importa é os setores. O cara é profissional do setor administrativo, ele já tem vários conhecimentos administrativos adquiridos no trabalho dele. O cara do setor de informática também já conseguiu vários conhecimentos do setor e na junção de vários caras de várias áreas da própria organização cria um grupo de multifuncional. Ainda segundo homens, a próxima equipe de trabalho já autogerenciados. São grupos de funcionários, geralmente entre 10 e 15, que realizam trabalhos muito relacionados ao interdependentes e assumem muitas das responsabilidades que antes eram de seus antigos supervisores. Normalmente isso inclui o planejamento e o cronograma de trabalho, a delegação de tarefas aos membros e o controle coletivo sobre o ritmo de trabalho, a tomada de decisões,
operacionais é a implementação de ações para solucionar os problemas. As equipes de trabalho totalmente autogerenciadas até escolhem seus membros e avaliam o desempenho uns dos outros. Consequentemente, as funções de supervisão perdem a sua importância e até podem ser eliminadas. Legalzinho. Agora vamos ver um conteúdo de apostila. Eu acho que eu estudei isso aqui para outro concurso. Sabe qual? Obviamente que não, né? Porque como é que você vai saber? Eu acho que eu estudei isso aqui quando eu estudei para o TRF3. Não passei na prova. Muito mal na prova. Triste, né? Grupos e equipes de trabalho. Caraca, tem muito texto. Grupos e equipes de trabalho. E agora, verificando que o tempo já passou, olha isso, 15 minutos só para fazer uma pergunta, pensa, falar, comentar os pensamentos e comentar e ler a correção. Sinistro, né? Agora vamos ler o textinho sobre equipes e grupos. O problema é que esse texto é gigantão. Então dá uma pausa aqui. Pausa de 2 minutos. Uhum. Voltando, mais força de vontade. Eu passei no concurso do IBGE, do açaí, muito facilmente, cara, sou demais. E agora vamos dar uma risada.
Caraca, eu fico fazendo esses barulhinhos de boquinha, de boca quando eu fico lendo sem querer. Dei uma risadinha. Agora vamos voltar pro conteúdo. Droga, ri de novo. Eu comecei a ler a coisa pra rir de novo, uns quadrinhos. Voltando. Grupos de equipes! Vamos lá. Existem conceitos de grupos e equipes. Vamos ler alto só para ser mais divertido. Um grupo é a composição de pessoas que se reúnem basicamente para se ajudarem, ajudarem. Um grupo é composição de pessoas que se unem basicamente para se ajudarem mutuamente. Os seus membros objetivam a interação para resolverem problemas específicos dos seus áreas de atuação. Assim, o desempenho de um grupo e a soma de contribuições individuais de seus membros. Ou seja, não há sinergia entre os membros. Assim, quando você opta por entrar em um grupo, a sua interpretação é primordialmente satisfazer alguma deficiência ou carência da qual sozinho não poderia sanar. Uau! Em uma equipe é diferente. É uma reunião de pessoas visando objetivos comuns e não auxílio a objetivos específicos de cada membro. Logo, uma equipe produz uma sinergia mediante o esforço coordenado. O desempenho de uma equipe, portanto, traz um resultado maior que a soma das contribuições individuais. Assim, quando você deseja participar de uma equipe, seu objetivo é agregar um resultado positivo a um interesse maior e a um interesse coletivo. Nesse sentido, um grupo de indivíduos não forma necessariamente uma equipe, embora todas as equipes sejam grupos. Em suma, temos as seguintes distinções: grupos e equipes. Primeiro, grupos têm um esforço individual, uma sinergia neutra e a soma de esforços. É soma. Mas nas equipes, o esforço é coletivo, existe uma sinergia positiva que cria multiplicação de esforços. Soma e multiplicação, entende? Daí, grupos têm a responsabilidade por resultados são individuais. Mas nas equipes, a responsabilidade é compartilhada por todo mundo. Nos grupos, o objetivo de troca de trabalho individual. O objetivo de trabalho é individual. Mas nos equipes, os objetivos são os trabalhos compartilhados. Nos grupos, o tem dependência, mas nas equipes é uma dependência mútua, todo mundo tem que se ajudar. E um afeta o outro. Mas nos grupos, as habilidades são aleatórias, variadas. Mas nas equipes, as equipes são criadas com habilidades para se complementar. Quer dizer, o que eu quero dizer é que, já que têm intenções individuais nos grupos, não é necessário que elas tenham
Mesmo essas habilidades, elas não podem ser aleatórias, não fazer pro resultado final. Mas as equipes não, isso não pode acontecer. Já que elas têm que ser multiplicadas, elas têm que ter coisas que podem ser multiplicadas. Entende? Tem que ter os números para serem multiplicados. As habilidades delas têm que ser complementares. E para terminar, a última distinção, nos grupos tem o compartilhamento de informações, mas nas equipes o que acontece é um processo interno de aprendizagem. O que eu não entendi, na verdade não entendi essa diferenciação não. Agora, perguntando-se o que são grupos formais e o que são grupos informais. Os grupos formais são aqueles definidos pela estrutura da organização, onde o comportamento de pessoas é estipulado e dirigido em função das metas organizacionais. A tripulação de um voo comercial é um exemplo de grupo formal. Os grupos formais podem ser divididos da seguinte forma: o grupo do comando ou funcional, determinado pelo organograma da organização, é composto por pessoas que se reportam diretamente a um executivo. A diretora de uma escola primária e suas 18 professoras formam um grupo de comando, assim como o diretor de auditoria postal e seus 5 inspetores. Cara, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Mas e daí? Grupos formais. Grupo de tarefa ou projeto especial. Também determinado pela organização, é formado por pessoas que se reúnem para executar uma determinada tarefa. Contudo, as fronteiras dos grupos de tarefa não se limitam ao seu superior hierárquico imediato, podendo ultrapassar as relações de comando. Por exemplo, se um estudante é acusado de um crime dentro da universidade, esse processo pode exigir... Que coisa louca, estudante é acusado de um crime dentro da universidade. Esse processo pode exigir a comunicação e coordenação entre o reitor e o diretor da faculdade, depois do chefe de segurança e também dos professores. Este conjunto de pessoas poderia ser definido como um grupo de tarefa. Elas não têm elas são aleatórias. Pode-se dizer, portanto, que todos os grupos de comando são também grupos de tarefa, mas como esses últimos podem romper as fronteiras hierárquicas dentro da organização, o inverso não é verdadeiro. Interessante. E dos grupos informais são alianças e não estruturadas formalmente nem determinadas pela organização. São formações naturais dentro do ambiente do trabalho, que surgem em resposta à necessidade social. Ainda que chamamos de informais, possuem impactos consideráveis na vida organizacional. Funcionários de departamentos diferentes que regularmente se encontram para almoçar juntos é um exemplo de grupo informal. Os grupos informais podem ser divididos em grupos de interesse e grupo de amizade ou afinidade. O grupo de interesse é quando as pessoas se unem para atingir um objetivo comum, sendo ou não membros de um grupo do comando ou de tarefa. Os funcionários que se juntam para tentar mudar seus esquemas de férias, para apoiar um colega que foi demitido ou para reivindicar melhores condições de trabalho formam um bloco unido para lutar contra seus interesses comuns. Que legal ajudar uma pessoa no trabalho, né? E os grupos informais de amizade ou afinidade são aqueles que, quando se formam pelas características comuns de pessoas. Essas alianças sociais, que geralmente extrapolam o ambiente de trabalho, podem se basear na mesma faixa etária, na mesma herança cultural, na torcida pelo mesmo time de futebol ou no fato de terem opções políticas semelhantes. Próximo, sobre o estágio do desenvolvimento de um grupo. Como é que se cria um grupo, né? Como é que ele se desenvolve? Parece que tem umas teorias de um cara aqui, modelos de estágios, e os estágios se chamam formação, tormenta, normalização, desempenho e interrupção, né? E tem até uma esquematização e depois uma explicação das fases. Daí você se pergunte o que é fase, o que é formação, o que é conflito, o que é normalização, o que é desempenho e o que é desintegração de grupo, né? Também tem um cara que aparece muito na banca de concurso chamada FCC, Baz e Reiternet Band. Não, Baz e Reiter Band. E eles resumiram as coisinhas em 4 pontos. Comunicação, quer dizer, aceitação multa. Se pergunte o que é aceitação multa. Se pergunte o que é comunicação e tomada de decisões. Se pergunte o que é motivação e produtividade. E se pergunte o que é controle e organização. E também tem a esquemização desse cara. E daí tem outro cara ainda, mais ainda dessa coisa de grupos e estágios. Tem outro cara que ele aparece na outra banca chamada FGV, Fundação Getúlio Vargas. Esse cara da FGV é o Schutz. O Schutz colocou 3 estágios: o de inclusão, o de controle e o de afeto ou abertura. Ou seja, tem vários caras que, enfim, teorizaram coisas de grupos, de estágios de grupos. O problema é que cada um desses conteúdos é diferente.
Tipo, eles têm coisas em comuns, mas eles são diferentes, né? E cada item banca aqui foca em um do que focar no outro. E foca outra que faz em outro, né? Quer dizer, tem essa coisa, mas tem o primeiro que eu falei é o que era o que mais aparece nas cobranças de concursos. Ou seja, já que eles não têm preferência, eles usam esse cara aqui. Bom, vamos lá de novo. Se tratando de grupos de ambientes de trabalho, devemos levar em consideração alguns estágios ou fases, já que esse processo de unir pessoas vinculadas a objetivos não é algo que ocorre da noite para o dia. Nesse sentido, a classificação apresentada por Robbins, mais cobrada, de concursos. O autor nos apresenta um modelo de 5 estágios de desenvolvimento que se chamam formação, tormenta, normalização, desempenho e interrupção. Primeiro estágio, formação. Ela é caracterizada por uma grande dose de incerteza sobre os propósitos do grupo, sua estrutura e sua liderança. Ou seja, não sabem nada. Os membros estão reconhecendo o terreno para descobrir quais os comportamentos aceitáveis no grupo. Esse estágio termina quando os membros começam a pensar por si mesmos como parte do grupo. Ou seja, eles acreditam que foram aceitos. Segundo ponto, tormenta. É o estágio dos conflitos dentro do grupo. Os membros aceitam a existência do grupo, mas demonstram alguma resistência alguns limites impostos ou a sua individualidade dele, no grupo. Além disso, existe um conflito sobre quem controlará o grupo, o líder, e quando esse estágio estiver concluído, haverá uma hierarquia de liderança relativa clara. Esse estágio não necessita necessariamente de intervenção externa. Os estudos concluem que a relação se altera pela própria ação do grupo. Depois disso, tem a normalização. O estágio se desenvolve e os relacionamentos, no estágio de normalização, se desenvolvem relacionamentos mais próximos e ao grupo se demonstra a coesão. Existe agora um forte sentido de identidade grupal e de camaradagem. Esse estágio de normalização se completa quando a estrutura do grupo se solidifica e ele assimila um conjunto de expectativas que definem qual deve ser o comportamento correto dos seus membros. No estágio de desempenho agora. Nesse estágio, a estrutura é totalmente funcional e aceita. É a condição de um grupo maduro que superou com sucesso as fases anteriores. A energia do grupo transfere-se do esforço voltado ao conhecimento e compreensão mútuos de seus membros, para o desempenho da tarefa que deve ser realizada. Para os grupos permanentes de trabalho, o desempenho é o último estágio de desenvolvimento. Para terminar, do Robbins, a interrupção. Robbins de interrupção. Esse estágio existe apenas para os grupos temporários, como comissões, equipes, forças-tarefas e similares, que possuem uma determinada tarefa para cumprir e quando ela é cumprida, eles se terminam, certo? Nessa etapa, o grupo se prepara para uma sua solução. O alto desempenho já não é mais a prioridade máxima. Todas as atenções voltam para a conclusão das atividades. As reações dos membros variam e alguns se mostram otimistas, confiantes nas relações do grupo, e outros se mostram abatidos, sentindo a perda da camaradagem e da amizade que nasceu no convívio com o grupo. Ou seja, tipo o grupo de faculdade, né? Que falou lá agora há pouco de faculdade. Um grupo de faculdade, ele vai lá e cria um grupo de WhatsApp. A única coisa em comum entre eles é que eles estão na mesma aula. Daí eles vão lá e quando acaba a aula, tipo, passou um ano, 10 classes mudam e tudo, né? Isso também não precisa ser necessariamente de faculdade, pode ser, se você pensar no nosso cotidiano agora dos adolescentes e criancinhas, eles podem aparecer em grupos também nas escolas fundamentais e ensino médio. Daí, quando termina o treco, ou seja, quando passa o ano e o grupo de comum de classes muda, o grupo se desfaz. Agora, esquematizando, formação é um estágio inicial, a tormenta é a fase de conflitos, a normatização é a criação de normas de convivência e o desempenho é o grupo ficou maduro e superou suas fases anteriores e está indo normalzinho. E a interrupção é quando um grupo é temporário, ele vai ter que ser desmobilizado e tem que ser encerrado suas atividades. De forma semelhante ao ator, Stephen P. Robbins, Albuquerque e Pontes Palacios identificam 5 fases de desenvolvimento em grupos. Ou seja, esses caras aqui também fazem fases de desenvolvimento, só que chamam eles de formação. Formação, ao invés de tormenta chamam de conflito, ao invés de normatização ao invés de normalização eles chamam de normatização, ao invés de desempenho eles chamam de desempenho mesmo, e ao invés de interrupção eles chamam de desintegração. São basicamente as mesmas coisas, certo?
Vamos ler. Só para conferir, não para conferir, né? Para repassar o cimento na cabeça. A fase de formação indica o momento em que os membros iniciam os contatos visando a realização das tarefas. Os indivíduos começam a se conhecer e identificar em que cada um poderá contribuir para o atingimento do objetivo da equipe. Além disso, são definidas as regras e normas da conduta e por isso essa fase se caracteriza com certeza e só tem seu fim quando os indivíduos se conhecem como membros da equipe. A segunda fase é do conflito. É marcada pelos processos de ajuste e negociação, visto que é nesse instante que se estabelece o que e como será realizado, podendo ser discutido e negociado de acordo com o interesse dos membros. Ainda uma forte disputa pelo poder e por isso muitas vezes é nessa fase que começam a surgir as verdadeiras lideranças. Devido a essas circunstâncias surgem conflitos que devem ser administrados de forma natural, focando sempre a estruturação da equipe. Passados momentos de discordância, leva-se à coesão e identificação dos membros de equipe, o que caracteriza a fase de normatização. Nessa fase há compartilhamento de sentimentos e percepções e a comunicação é mais aberta e espontânea. Assim, é possível definir a responsabilidade bem como normas de desempenho que favorecem a consecução dos objetivos da equipe. Quarta fase de desempenho caracteriza pela execução de tarefas em si. Significa que é o momento de mais alta produtividade do grupo, apesar de esse nem sempre se apresentar em níveis constantes. E por fim, desintegração. Finaliza o processo de desenvolvimento de equipes e só ocorre quando não há mais razão para a equipe continuar. Já vista todos os seus objetivos terão sido atingidos, entretanto, é importante destacar que nem todas as equipes passam por essa fase, já que muitas delas procuram se fortalecer por meio de processos de inovação. Ou seja, eles viram uma nova equipe. No entanto, agora é um conteúdo da banca FCC, né? E só para comentar, ainda falta muito texto nesse treco de equipes e grupos. Quer saber? Ao invés de falar de equipes e grupos, eu vou só ler o treco dos grupos. Apesar de a pergunta que eu fiz, a pergunta que eu respondi no começo do vídeo era de equipes, né? Quando terminar o conteúdo de grupos, eu vou parar o vídeo e depois fazer um segundo sobre equipes. Vamos ver qual é a classificação do Base Writer Bind. A aceitação mútua. Nos primeiros estágios de formação do grupo, os membros têm certa relutância em comunicar-se entre si. Embora o grupo tenha uma tarefa a cumprir, seus membros normalmente não gostam de expressar opiniões, atitudes ou crenças. Essa situação assemelha-se a de um membro e de uma faculdade no início do novo semestre. Comunicação e tomada de decisões. Depois que o grupo atinge o ponto da mútua aceitação, os membros passam a comunicar-se entre si abertamente. Essa comunicação gera maior confiança e maior interação dentro do grupo. As discussões passam a tratar mais especificamente das tarefas de solução de problemas e de desenvolvimento de estratégias alternativas para realizá-las. Motivação e produtividade. Terceiro. Esse é o estágio de desenvolvimento que se gasta esforço para atingir as metas do grupo. Num grupo, a tarefa é produzir a melhor solução. O grupo passa a trabalhar como uma unidade cooperativa e não como uma comunidade competitiva. Controle e organização. Esse é o estágio em que a afiliação ao grupo é valorizada e os membros passam a ser regulados por normas. As metas do grupo têm precedência sobre as metas do indivíduo e cumprem-se as normas ou aplicam-se sanções. Entre as formações de controle podem ser citadas isolamento temporário ou afastamento. Esquematizando esse 4, controle, aceitação mútua significa relutância na comunicação entre membros. É a estágio que tem relutância, mas eles viram aceitação mútua. Na comunicação e formação formada de decisões, pode-se dizer que é a maior quando tem a maior confiança e começa a criar uma maior interação dentro do grupo. E o terceiro, motivação de produtividade, é quando há esforço para atingir as metas do grupo e esse esforço cria produtividade. E o esforço também é sinônimo de motivação. E o último ponto, o controle e organização. Esse é a valorização do grupo e as normas de regulamentação. Ou seja, eles só criaram os pontos de criação, se organizou e faz o que eles querem fazer. Quando está tudo organizado, eles não colocaram ponto de terminar só. Próximo, eu vou ler primeiro a esquematização. O cara lá do FGV. Na esquematização desses caras da FGV, ele fala a inclusão, tem grupo de inclusão, grupo de controle, grupo de afeto, abertura, estágios. Se fizesse um mnemônico, virava ICA.
I de inclusão, C de controle, afeto ou abertura. Bom, inclusão significa relações mais intelectuais que afetivas. Ou seja, colocar, ficar só que você pensar em palavra arrecadação, mas imagina uma arrecadação de pessoas, né? Controle nesse tipo tem a competição pelo poder e definição de rebeldes e seguidores. E afeto e abertura. O que acontece nisso é um relacionamento coletivo e solidariedade. Afeto, sentimentos. Controle é interessante. Se eles querem algo, o grupo vai criar as lideranças lá que falaram nos outros caras e querem ir para isso. É chamado de contexto de conseguir o controle, certo? Bom, vai. O da cara da FGV se chama Schutz. O modelo de William Schutz é assim. Ele postula que os grupos iniciam suas atividades num clima de inclusão. Os componentes procuram conhecer o grupo, tá? Conhecer-se mutuamente, as relações são mais intelectuais que afetivas, cada qual se revelando em graus diversos. Em termos de tempo, o período de inclusão pode variar. A próxima fase desse modelo é o de controle. Nessa etapa começam a despontar os líderes a uma competição pelo poder e define-se os rebeldes e os seguidores. E é um período mais agitado, competitivo e muitas vezes até agressivo. Sua duração também é variável. Depois dos papéis na escala de comando, as hostilidades descrescem e o grupo entra numa fase de afeto ou abertura. Essa etapa é caracterizada pelo relacionamento coletivo, pela solidariedade e pelo recíproco. Pelo lema todos por um e um por todos. Loucão, né? Agora, finalmente terminou essa coisa, todo esse conteúdo de estrutura, quer dizer, de estágios de criação estágio de criação e a estrutura dos grupos. Quer dizer, estágio de criação de grupos. Agora, sobre a estrutura dos grupos, como é que eles são estruturados? Como é que é conceituado o ponto de estruturação? Daí, a estruturação é uma separação em certos pontos. Papéis, normas, status, tamanho do grupo, grau de coesão. Já que eu falei que eu só vou fazer o vídeo até todos os pontos de um grupo, desse texto da apostila, eu vou ver o que tem mais de grupos. Depois tem um conteúdo sobre tomada de decisão de grupos. Se pergunte o que tem, o que se estudaria numa tomada de decisão de grupos, sobre as vantagens e desvantagens disso. E esse é mesmo o último. Depois disso começa a falar de trabalho em equipe. Terminando o conteúdo. São quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com 13 parágrafos, eu acho que dá para ler tudo em 1 minuto para cada, dá para terminar em mais uns 20 minutinhos. Se eu não ficar comentando as coisas, né? Vai. Estrutura dos grupos. Destacados os estágios de evolução, vamos verificar agora como funciona a estrutura dos grupos. Os grupos não, os ambientes de trabalho não são e nem podem ser agrupamentos desorganizados. Uma estrutura grupal serve para modelar o comportamento de seus membros e tornar possível o desempenho de grupos em si. Essas variáveis são, segundo Robbins, os papéis, as normas, o status e o tamanho do grupo e o grau de coesão. Vejamos cada uma dessas variáveis na estrutura grupal. Papéis. Os papéis significam um conjunto de padrões comportamentais esperados, atribuídos e alguém que ocupa uma determinada posição de uma unidade social. O autor especifica algumas subdivisões dentre esses conceitos de papéis. Papel de identidade do papel, papel de percepção do papel, respectivas do papel e conflitos de papéis. Identidade de papel envolve determinadas atitudes e comportamentos efetivos consistentes em um papel que criam uma identidade com o papel envolvido. Estranho, né? Essa é a palavra papel. As pessoas são capazes de trocar rapidamente de papel quando percebem que uma situação e seus requisitos pedem ostensivamente grandes mudanças. Percepção do papel. É a visão que temos sobre o que devemos agir em uma determinada situação, com base na interpretação de como acreditamos que devemos nos comportar. Assumimos certos tipos de comportamento. Perspectivas do papel. É a forma como os outros acreditam que devemos agir em determinada situação. A forma como você se comporta é determinada em grande parte pelo papel definido no contexto em que você age. O papel de um juiz,
de direito é visto como cheio de dignidade e princípios, enquanto o papel de um técnico de futebol é visto como agressivo, dinâmico e inspirador para seus jogadores. Conflitos de papel. Ocorre quando um indivíduo se confronta com diferentes expectativas associadas aos papéis que desempenha. Isso acontece quando as pessoas percebem que o compromisso com o papel pode tornar difícil o desempenho de um outro. Em alguns casos, pode se tornar uma situação em que dois ou mais papéis são contraditórios. Já que não falou, eu consigo pensar em um exemplo que é tipo no próprio serviço público, que isso deve para concursos. Imagina que um cara vai lá e ele é um servidor público, né? Não importa o grau, mas daí lá no município dele, ele se inscreveu para um cargo político e conseguiu se inscrever lá. Será? Ele virou prefeito ou treco. Normalmente no treco, normalmente e obviamente, a menos que não façam nada, essa pessoa servidora pública, ela teria que ela teria que parar obrigatoriamente ao, como é que se diz? A focar em um dos seus, como é que se diz aqui? Papéis. Ou de servidor público ou de o trabalho de prefeito. E esse é o problema. Se não tivesse essa regra de administração pública, de não poder fazer os dois ao mesmo tempo, porque isso geraria um conflito de interesses, normalmente a pessoa continuaria, tipo, imagina que não seria que ele não era o servidor público, entende? E daí ele continuaria a fazer os dois ao mesmo tempo. E isso poderia atrapalhar os dois trabalhos, entende? E isso é o conflito, a contradição. Conteúdo de normas. Os normas que eu acabei comentando, né? Não comente, cara. Só leia o texto da apostila. As normas são padrões aceitáveis de comportamento que são compartilhados por todos os membros do grupo, ou seja, dizem aos membros o que eles devem ou não fazer em determinadas circunstâncias. Do ponto de vista individual, eles dizem à pessoa o que se espera que ela faça em certas situações. Quando aceitas e acordadas pelos membros do grupo, as normas agem como meios de influenciar o comportamento dos indivíduos com um mínimo de controle externo. Status. Status, isto é uma posição social definida ou atribuída pelas pessoas a um grupo ou a membros de um grupo. Permeia todas as sociedades, mesmo os menores grupos têm papéis, direitos rituais que diferenciam os seus membros. O status é um importante fator para a compreensão de comportamentos humanos ser um motivo importante e ter sérias consequências comportamentais quando os indivíduos percebem uma disparidade entre status que acreditam possuir e aquele que realmente tem. Interessante essa disparidade de status. Tamanho do grupo. O tamanho do grupo afeta o seu desempenho, no entanto, o efeito dessa afetação depende de várias variedades para se considerar. As evidências indicam, por exemplo, que os grupos menores são mais rápidos na realização de suas tarefas. Contudo, se a questão for uma resolução de uns problemas, os grupos maiores conseguem melhores resultados. Interessante. Sobre grau de coesão. A coesão é um grupo, tipo a coesão que fica aparecendo toda hora. Se você ainda não entendeu e não sabe o que é coesão, tem uma imagem para pensar no que é. A coesão é uma coisa que na verdade não existe. Ela é só um fator imaginário criado pelo poder de movimentação que o grupo tem. Um exemplo simples de imagem é um grupo contra um indivíduo. Se você imaginar só em força física, num cabo de guerra, a pessoa individual, com certeza não ia conseguir vencer um grupo. E essa força, se você usasse como se fosse um poder imaginário, uma força mental, você diria que isso é a coesão. Um grupo tem mais coesão do que apenas um indivíduo. Daí, se você colocasse coisas mais arbitrárias ou imaginárias, por exemplo, poder financeiro e outras coisas, pode aparecer outros tipos de poderes, entendeu? Se você não entendeu, eu estou falando que a coesão é uma coisa que não existe de verdade. Ela não é física, como o exemplo que eu usei, mas ela tem um poder de afetar a gente. Como eu falei, imagina que um grupo de pessoas com o seu poder que não existe de verdade, de força de vontade, força de vontade de trabalhar, essas coisas, e um cara que é um cara individual, mas só que ele tem um poder imaginário que não existe de verdade, né? O poder aquisitivo milionário. O cara tem $1 milhão.
Daí, cada um vai ter um tipo de coesão. Tipo, se os caras vão fazer uma coesão, e essa coesão é uma batalha entre esses poderes imaginários. Tipo, se esse grupo contra esse indivíduo vai trabalhar sobre um desempenho de um trabalho, sobre a resolução de um trabalho, a coesão com certeza seria maior no grupo de várias pessoas, porque elas conseguiriam terminar o trabalho mais rapidamente. Mas se fosse uma competir por um poder aquisitivo, é muito possível que o cara que seja milionário ganhasse com com poder, com a sua coesão de poder aquisitivo. Meio estranhos meus exemplos, né? Voltando, um tamanho reduzido facilita a interação e maior produtividade. Se as normas relacionadas ao desempenho são altas, por exemplo, alto resultado, alta qualidade de trabalho e a cooperação com indivíduos de fora do grupo, um grupo coeso será mais produtivo do que um menos coeso. Se a coesão é alta e as normas de desempenho são baixas, a produtividade será baixa. Já se a coesão é baixa e as normas de desempenho são altas, a produtividade aumenta, porém menos do que na situação de alta coesão e altas normas. Por fim, onde coesão e normas relacionadas ao desempenho são baixas, a produtividade tenderá a cair na faixa para moderadas. E assim termina esses carinhas, esses, o que eu estava lendo mesmo? Os métodos, não, a estrutura. Assim termina a estrutura dos grupos. E para terminar o conteúdo da apostila, a tomada de decisão de grupo. Como é que é feitas vantagens e desvantagens. Como qualquer organização humana, há um momento de tomada de decisão inevitável. Será por esse processo coletivo que gera decisões melhores do que aquelas tomadas por um único indivíduo. Por óbvio, a resposta é uma pergunta depende de uma série de fatores. Daí um cara chamado Sobral e Pesce. É estranho porque na maioria desses trecos de grupos e equipes, eles ficam duplas, aparecem duplas como os teorizadores. Listam as vantagens e os desvantagens da tomada de decisão em grupo. Vantagens: a maior qualidade e precisão da decisão, maior partilha de informações entre seus membros e maior diversidade de experiências e perspectivas sobre os diversos assuntos. Permitem a identificação de mais alternativas, pessoas sentem-se mais motivadas e existe maior aceitação e legitimidade da sua decisão. E maior e melhor controle sobre as ações subsequentes da decisão. Essas são as vantagens na tomada de decisão de um grupo. Mas quais são as desvantagens de uma tomada de decisão de grupo? Primeiro, o processo é bem demorado, porque tem muitas variáveis e individualidades que têm que ser tricas. Depois, outra desvantagem é maior ineficiência, ou seja, consome mais recursos para tomar a decisão. Terceira desvantagem é a possibilidade de gerar um impasse prolongado, ou seja, como disse antes, demora demais. E, por causa da demoração, pode acontecer um impasse. Com quarto desvantagem é a maior pressão para aceitar os pontos de vista do grupo, ou seja, a individualidade vai ser suprimida. Quinto desvantagem é a decisão menos criativas e ousadas. Porque eles têm que ser o quê? Tem que ser acarretadas ao grupo, ou seja, coletividade, né? O sexto desvantagem é a priorização ao consenso em detrimento do melhor resultado, ou seja, o pensamento em grupal. E a última desvantagem é a diluição de responsabilidades quanto aos resultados da decisão. E assim termina o conteúdo que eu vou falar de grupos. Próximo conteúdo sobre equipes.